uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior. Boa tarde, boa noite, amigos do Flamengo, bom dia também. Hoje a gente está com mais um candidato a presidente do Flamengo, que é o Maurício Rodrigues, meu xará, inclusive, eu também sou Rodrigues. E a gente está aqui, eu sempre falo costumo dizer que é um bate-papo, né, sobre os assuntos relacionados ao Flamengo, sobre a sua campanha. E antes da gente começar já a falar de política, né, eu sempre gosto de perguntar ao candidato qual é a relação dele com o Flamengo, de torcedor, de sócio, né, até para a gente conhecer que por trás do candidato há um torcedor do Flamengo. Bom, boa tarde, né, a todos. Primeiro é um prazer enorme falar com você, mas como eu falei, quero fazer um protesto junto ao seu pai. Como é que ele bota o nome de um rubro-negro de Túlio? Já começou, você foi falar que era teu xará, eu fiquei até pensando, pô, será que eu chamo de Túlio? Mas não. É Rodrigues, nós somos xará e não Rodrigues. É isso. Então faz favor, teu pai. Fala isso pro teu pai, que eu protesto. Foi minha mãe que escolheu o nome. Ele é Flamengo, né? Ele é Flamengo. E o teu pai é Vasco. Meu pai é Vasco. Podia me chamar Cocada, né? Imagina. Bem, a minha ligação com o Flamengo, respondendo a sua pergunta, começou quando eu nasci. O meu padrinho de batismo foi o grande Gilberto Cardoso, que deu nome ao estádio, Gilberto Cardoso e tal. Um torcedor fervoroso do Flamengo. Depois veio meu pai, o Maurício, que foi presidente na década de 70, que formou aquela responsável, junto com os diretores dele, por aquele time, aquela geração do Zico, Andrade, Andílio, Rondinelli, Jaime. Eu, apesar dos meus 1,76 m, joguei basquete no juvenil do Flamengo. Né? Na época de garoto joguei muito futebol de praia, futebol de campo, todos os campos. Então a minha ligação com o Flamengo é muito estreita. Né? A nossa família é extremamente rubro-negra. E eu tento agora, estou procurando agora dar continuidade ao que já veio com meu pai. Eu estava morando em São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro agora. Um grupo de grandes rubro-negros conversou comigo para eu me candidatar. Então, eu já tinha vários projetos interessantes para o Flamengo. Eu falei assim, bom, vou aproveitar então e vamos candidatar. Então, eu fui o último a me lançar nessa campanha. Pouca gente sabia que eu era candidato. Vou fazer o lançamento da minha campanha dia 29 de outubro agora, às 7 horas, ali no Lagum, ali no Espaço Miranda, que tem no estádio de Remo, né? E já comecei a minha campanha agora. Estou ganhando grandes adesões de grandes rubro-negros. Porque qual é o meu negócio? Meu negócio não é ficar aqui criticando quem já fez, quem não. Para mim, todo mundo é grande rubro-negro. Todo mundo com maiores ou menores qualidades, maiores ou menores defeitos, mas todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Então, o que eu quero dizer, daqui para frente, eu tenho projetos para o Flamengo. Eu só não quero mais sofrer com o Flamengo indo ou não para a segunda divisão. O Flamengo não pode passar por isso. Okay? O Flamengo tem que ser o maior do mundo, que é o maior do mundo. 40 milhões de torcedores, nós somos a maior torcida do mundo. Então, nós temos que ser o maior clube do mundo. Agora, assim, pelo menos eu sei quem é você, porque eu lembro que na outra eleição você compôs a chapa do Pedrinho, né? Mas poucas pessoas, né, que eu falo assim, a grande massa mesmo, conhece o Maurício Rodrigues. Né? Quem é Maurício Rodrigues? O que você faz? Em que você trabalha? Né? Um pouco do seu lado pessoal. Bem, eu sou publicitário, né? Começando pela chapa do Pedrinho. Como eu morava em São Paulo, por meu pai ter sido Hélio Maurício, eu veio meu nome como vice do Pedrinho naquelas eleições. Mas infelizmente não pude trabalhar, porque eu morava em São Paulo, trabalhar para a campanha. Ajudei o que eu pude, mas à distância, pouca gente acabou sabendo que era o filho do Hélio Maurício que eu trabalhei. Mas eu sou publicitário, fui para São Paulo há 30 anos atrás para dirigir uma grande agência. E essa grande agência eu dirigi durante 15 anos. Eu comecei lá como secretário no Office Boy e até então nenhuma agência carioca tinha dado certo lá em São Paulo. Né? Graças a Deus, aquela que eu fui dirigir deu. Nós acabamos lá com mais de 140 funcionários. E fiquei durante esses 15 anos. Depois eu pedi demissão e fui montar minha própria agência. Hoje eu tenho minha agência, publicidade.
mas sempre muito interessado na área esportiva. Em 2001, o Ricardo Teixeira foi meu colega de colégio na CBF. Ele me ligou que se eu, para dar um pulo, eu nunca tinha ido à CBF até então. Eu me lembrava da CBF da época do João Avelange, quando o papai era presidente do Flamengo. Então eu fui lá na Barra, conheci lá na Barra, e o Ricardo me pediu um planejamento de marketing para a CBF. Eu fiz esse planejamento, que constava de cada vitória. A gente fazia um filme, esse filme a gente veiculava na TV Globo, e também pegava esse filme e eu mandava para as agências de publicidade, para as empresas. Qual é a intenção disso? Era divulgar a importância da seleção brasileira, a marca da seleção brasileira como empresa, visando novos patrocínios. Que até então só existia, a CBF tinha a Nike e tinha a Varig. Quando eu acabei meu trabalho, ela já tinha Volkswagen. Deixo bem claro que não fui responsável por trazer os patrocínios. Eu fui responsável por criar o ambiente para que fossem buscar os patrocínios. Então já tinha bastante patrocínio. Quando eu acabei esse trabalho, então, acabou a CBF, então foi um trabalho muito bem feito. Dei muita sorte e espero ter no Flamengo o mesmo pé quente que eu dei na CBF, porque quando eu entrei em 2002 nós fomos pentacampeões. Depois ganhamos a Copa das Confederações e a Copa América. Né? Então eu fiz filmes para isso, fiz ainda tríplice coroa, porque ganhou aquelas coisas. E espero trazer esse pé quente para o Flamengo. Aí quando eu pensei assim, quem já me conhecia, falou assim, Maurício, você é filho de um ex-grande presidente, você tem aquela paixão pelo Flamengo. Pô, lá em São Paulo não perco um jogo do Flamengo. Eu tenho aquele pay-per-view para ver Flamengo. E a minha mulher fala assim, domingo eu chego, domingo à noite em casa, você já sei, o Flamengo perdeu, né? Eu fico arrasado, até hoje. Eu falei, bom, eu não aguento, então eu vou tentar acabar com esse problema. Então eu acho que a gente tem que trabalhar para o Flamengo ser assim, uma alegria, claro, não vai deixar ele perder, mas eu acho que tem que ser, na maioria das vezes, vencedor. E tem que ser vencedor no Brasil e no exterior. Né? Sempre eu estive no exterior conhecendo vários estádios, Wembley, Schalke 04, Anderlecht, para ver aquele negócio, como é que funciona o negócio. É espetacular, eles com as torcidinhas de nada faturam milhões. A gente com 40 milhões fatura um nada, entendeu? Então, eu acho que esse orgulho que nós temos, né, todos têm, de ter a camisa do Flamengo. Você vê, o Flamengo perde, o cara no dia seguinte está com a torcida do Flamengo ali, com a cabeça em pé. Hoje vindo para cá o Vivário. Eu ando aqui pelo Rio de Janeiro, eu ando em São Paulo, muito, quando eu morava em São Paulo. Pô, você vê aquele cara, mais do que a torcida do Corinthians, o cara envergando de cabeça em pé. Entendeu? E a torcida do Flamengo, ela é diferente das outras, é uma torcida alegre, cordial, entendeu? Existem muitas torcidas violentas. Eu acho que se o Flamengo tem, é muito pouca gente. Então esse orgulho, assim, eu tenho até hoje, eu me emociono ver Flamengo, eu tenho até medo de ser presidente do Flamengo por esse aspecto, entendeu? Então, isso foi que me motivou, viu, Arthur? Então, eu estou aqui agora, começando a minha campanha, quero ver o Flamengo. Você já imagina o Flamengo campeão do mundo, que já foi, né? O que vai ser o Rio de Janeiro? O que vai ser o Brasil? Você vai no Brasil, você vai lá numa ilha, tem um cara com a camisa do Flamengo. Eu tenho uma filha que está fazendo intercâmbio, está na França agora, por 6 meses. Ela estuda na Getúlio Vargas. Outro dia mandou um SMS assim, papai, tem 2 franceses aqui no metrô do meu lado com a camisa do Flamengo. É isso, Flamengo. Então a gente não pode ficar disputando coisinha, a gente tem que disputar coisão, né? Agora, só deixar bem claro você, então, você agora está no Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro, morando aqui pertinho. De onde nós estamos. Até porque, muita gente pode até falar, pô, o cara mora em São Paulo, né, e ficam... Eu me elegendo, eu vou ficar lá dentro do Flamengo 24 horas, né? Porque para fazer isso, esse trabalho que eu pretendo fazer, eu não posso ficar... O que eu pretendo também é ter uma tremenda equipe, ter uma equipe de profissionais em cada setor, aproveitar os que já existem. A gente não pode chegar e dizer assim, não, o Flamengo precisa de mudar radical, nada disso. A gente vai falar sobre isso, mas essa pergunta eu gosto de fazer assim, para todos os candidatos, né? Por que você quer ser presidente do Flamengo? E até aproveitando isso, fala um pouco sobre a sua candidatura. Por que você formou, como formou, quais pessoas estão te apoiando, caso você queira falar, né? Onde você despertou falou, não, eu
vou lançar a candidatura e por que você quer ser presidente do Flamengo? Bom, eu quero ser presidente do Flamengo, primeiro pela paixão que eu tenho pelo Flamengo, pelo lastro familiar que eu tenho, e segundo, que eu não estou satisfeito com o Flamengo de muitos anos para cá. Veja bem, eu não estou dizendo que não estou metendo pau em ninguém, não é meu feitio, mas o Flamengo não me satisfaz, é o que eu te falei. Então, se eu já tenho laço familiar, se eu sou uma pessoa de marketing, tenho um relacionamento no Brasil inteiro com muita gente, eu acho que eu posso ajudar o Flamengo a chegar onde o Flamengo quer. Então foi isso, eu me meter a fazer o que eu quero que o Flamengo chegue, com a ajuda de um monte de gente. Essa é a minha, eu tenho apoios vários no Flamengo, né? A minha candidatura foi lançada, muita gente nem sabia. O filho do Hélio Maurício estava sendo candidato, começa a saber agora. Eu fui no Flamengo anteontem e vi muita gente vindo, Maurício, pô, você veio, pô, teu pai, que saudade do teu pai, aí começa aquele negócio todo e tal, assim. Então, eu tenho vários amigos, que apoio de vários amigos. Então, olha a minha chapa, vários nomes, né? Eu tenho uma coisa importante, eu tenho amigos de dentro do Flamengo, quer dizer, pessoas que vivem a política interna do Flamengo, coisa que eu nunca vivi. Ali ficar ali dentro e você vai, não sei o que e tal. Eu acho que isso é um traço positivo, de você não estar com aquela, como eu vou falar, impregnado pela política ali. Acho que isso é um traço positivo. Então tem esse grupo, um grupo que aderiu à minha campanha. O meu vice é o Francisco Goulart, que é uma pessoa que vive a história do Flamengo, né, junto com o Luiz Paulo II, o Jorge Braga. Eles são aquele pessoal que conhece bem a política do Flamengo, né? E eu estou trazendo coisas para o Flamengo. Mas agora, a cada dia tem mais gente entrando na minha campanha. Hoje eu estava junto com o Felipe Pereira e recebi 2 telefonemas. Maurício, mas você já soube que você é candidato? Pô, mas olha, se você for igual ao teu pai, aí começa esse negócio, estava falando muita gente. Eu não vou ficar, você me perdoa não ficar falando assim, mas tem pessoas muito importantes na minha campanha. Agora vamos supor que você tenha sido eleito, né, e vai sentar na cadeira mais importante do clube, que é de presidente. O Maurício chegou lá e por onde você começaria? Falava, vou começar por aqui. Qual seria a sua prioridade? Olha, a prioridade minha é saber a situação real do Flamengo, né? Quanto é que nós estamos devendo, quais são o que nós temos de compromissos financeiros, enfim, um quadro financeiro do Flamengo. Para isso eu estou trazendo um grupo de gestão, uma empresa de gestão, uma empresa muito conceituada, que ela, sabendo da situação difícil do Flamengo, essa empresa de gestão vai fazer um levantamento sem que o Flamengo tenha que pagar. Fazer o levantamento da situação financeira do Flamengo. Olha, o Flamengo deve 400 milhões. Eles vão negociar toda essa dívida. Olha, nós conseguimos reduzir a dívida em 200 milhões, 150 milhões. A dívida passou por 250 milhões. Eles vão ganhar um percentual em cima desse dinheiro que eles conseguiram reduzir. Aí eu já vou ter esse quadro. Eu vou ver quais são as posições que o Flamengo precisa. Uma coisa que a gente tem que ter sempre de olho é o futebol, né? Carro-chefe do futebol. Então, o futebol, para ser o que a gente pretende no lado do mundo, tem que ser uma prioridade, né? Vai ser uma prioridade. Analisar todo o time, analisar as possibilidades. E eu acho que para vestir a camisa do Flamengo não pode ser o que está acontecendo há algum tempo. Vem 200 jogadores para aproveitar aproveitar 2. Então, vai ser o futebol, vai ser a gestão, vai ser a área financeira, e vou colocar pessoas em cada vice-presidência, em cada diretoria, vou colocar pessoas de alto nível. Vai ser só grandes profissionais, os contratados também. Para cá, nós vamos fazer o seguinte, Túlio, o Flamengo vai ser gerido como uma empresa, embora nunca vá ser uma empresa. Eu faço absoluta questão, pelo menos a minha gestão, que o Flamengo seja sempre um clube, né? Porque a paixão do torcedor, a paixão sua, minha, é o clube. Ninguém se apaixona por uma empresa, mas ele tem que ser gerido com toda a competência, com toda a responsabilidade de uma empresa. Então é essa a minha... Então eu vou ter
do painel geral, vou fazer as adaptações necessárias, e a partir daí vamos caminhar para todos os projetos que eu estou trazendo. Até aproveitando que fala em relação à gestão profissional, você já deixa bem claro então que você pretende mudar a filosofia que tem dentro do clube hoje, que é uma gestão amadora. Né? O que é gestão amadora? Eu vejo assim, né? Que é como você falou, caso do presidente, você vai ter que estar lá 24 horas por dia. Hoje não é o que ocorre hoje. As pessoas têm os seus trabalhos, quando dá 18 horas é que está chegando todo mundo no clube para trabalhar, e não é o correto. Mas, além disso, como que você pretende implantar essa filosofia dentro do clube? Que é outra completamente diferente. Olha, eu não sei como é que é o clube hoje. Eu imagino que o clube, de certa forma, encaminha. Deve ter em determinados departamentos pessoas competentes. Né? Então, eu vou ter que conversar com cada departamento e mostrar as necessidades de mudança. Né? Se eu sentir que os departamentos não estão correspondendo, não correspondem já há algum tempo, eu vou ter que mudar a cabeça disso aí. Eu não vou mudar a parte de baixo, eu vou mudar. Quem vai depois determinar o que vai acontecer vai ser o vice-presidente daqui, o vice-presidente daqui, e vai me trazer a solução. Eu também não vou ser um ditador. Eu vou delegar bastante, mas a última palavra no clube eu quero que seja minha. Até no futebol. Olha, estamos contratando fulano de tal. Eu falei assim, tudo bem. Eu joguei muita bola na minha vida, joguei muita bola. Se você fosse perguntar aí se eu jogava futebol, joguei tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, então eu conheço muito futebol. Naquela época, você nem pensava em nascer, o Dequinha, eu era garoto, o Dequinha fez de tudo para jogar no Flamengo. Aí meu pai falou assim, tem que estar estudando, não sei o que, não vai jogar nada. Aí eu fugi para São Paulo, fui treinar no São Paulo. Aí meu pai falou, mas se eu não te deixo treinar no Flamengo, como é que você vai para São Paulo? E volta para cá. Então foi um negócio assim. Então eu conheço bem o negócio de futebol. Então, o futebol eu quero realmente, eu quero estar no Maracanã e ver aquela torcida louca lá, alucinada, gritando por vitória, pela vitória, né? Então, é isso que eu pretendo. Delegar bastante, mas a última palavra sempre vai ser isso. Eu quero todos os departamentos, vou ficar em cada departamento, eu vou ter pessoas competentes que vão ter que mostrar para mim que estão sendo competentes. E as contratadas, principalmente, as pessoas contratadas que o Flamengo desembolsa o dinheiro para pagar, vão ter que dar conta do que estão fazendo. E afinal de contas, é um clube, como você faz numa empresa. Se na minha empresa, a fulano de tal não está fazendo corpo mole, não está trabalhando, não sei o que, as coisas não estão correndo bem, eu vou acabar levando toda a empresa pro buraco, né, se eu não mudar isso. Então é mais ou menos assim que funciona o negócio. Você é uma espécie de ter também metas e atingir objetivos. Sim. Né? Isso tudo vai ser contratado em cada setor. Agora, isso é uma pergunta até, assim, eu olho a dívida do Flamengo, em torno de 400 milhões, eu fico me perguntando um pouco como é que o Flamengo um dia vai se livrar disso ou vai conseguir equilibrar. Né? Você tem algum planejamento para equilibrar essas contas? Você falou mais ou menos, né, de ver quanto que deve, mas aí entra o lance de obter novos recursos. Como é que você faria para poder equilibrar? Acho que a gente precisa de buscar equilíbrio financeiro. Olha, o Flamengo é uma mina de ouro. Né? Eu que fiz aquele trabalho da CBF, sei que o Flamengo é uma mina de ouro. Nós não estamos falando com 1 milhão de pessoas, estamos com 40 milhões de pessoas. O Flamengo, por exemplo, não tem um estádio de futebol. Né? Até então, o Maracanã é o palco do Flamengo e vai continuar sendo, dentro da minha gestão. Grandes clássicos nós vamos fazer no Maracanã. Agora, o Flamengo tem que ter um estádio de futebol dele, para 50 mil pessoas. O Corinthians fez um lá, está fazendo Itaquerão. Então, eu estou trazendo um estádio de futebol com investidores para a Baixada Fluminense. Já tive reunião lá com o Zito, quando ele era manda-chuva lá de Caxias. O Zito me apresentou a todos que estão lá hoje. A Baixada inteira, que é o estádio do Flamengo, lá, perto da Petrobras. Bem, você tem um estádio de futebol, nesse estádio de futebol você tem. Por que o investidor ia botar dinheiro no estádio de futebol e o Flamengo não ia botar um histórico? Porque o Flamengo não tem condição de botar dinheiro em nada. Então como vai ser? Eles entram. A mesma coisa que se faz na Europa. Eles entram. Constroem um estádio. O estádio custa 600 milhões de reais. Nesse estádio, os valores envolvidos são muito altos.
você tem, para começar, o naming rights. O que é naming rights? É o direito de uso do nome do estádio. O Corinthians, que está a um passo à nossa frente em termos de marketing, o Corinthians está vendendo o naming rights do estádio dele lá por 400 milhões. Então você já pega aí o Flamengo, me desculpe, os corintianos, vale mais do que a marca do Flamengo, vale mais. Então se o Corinthians vale 400, o Flamengo vale 500, 600. Por 10 anos, 60 milhões por ano. Então, você quase já pagou o estádio. É verdade. Estou falando, estou até dando uma dica para os meus adversários aqui. Estou assim, eles podem até depois me procurar, que eu não tenho esse problema, o negócio é o Flamengo. Tá? Bem, então depois você tem os camarotes. Os camarotes do Palmeiras, lá, a nova arena do Palmeiras, foram vendidos em um mês, uma semana. É um negócio assim, absurdo. O preço é altíssimo. Palmeiras. Nós estamos falando do Flamengo. Você tem as cadeiras. Você tem os espaços publicitários dentro do estádio. Você tem um monte de fontes, lembra? Que eu também não vou detalhar mais, porque aí já estou dando colher de chá demais. Né? Então, o que vai acontecer? O investidor vai fazer um contrato com o Flamengo que durante 15 anos vai ficar recebendo esse dinheiro. E um percentual a ser negociado, um bom percentual do Flamengo, que o Flamengo não fique sem a renda desse estádio. O mesmo raciocínio, ele serve para a arena esportiva, social esportiva na Gávea. O que é a arena social esportiva na Gávea? Aquela parte de esporte da Gávea, que aliás uma parte tem o nome do meu pai, ele Maurício, a gente revitalizar, fazer uma arena nos moldes europeus, americanos também. E a parte social, a gente desenvolver, acho que o Flamengo, por exemplo, aquela vista para a Lagoa, ela não é aproveitada. Por que não tem um restaurante belíssimo ali, que você possa ir com a sua família no final de semana, ou estrangeiros, turistas, né, almoçar no Flamengo? Isso tudo é renda. E arrendar aquilo lá é renda do Flamengo. Você vai ter um restaurante também, um self-service para quem quer comer. Você vai ter várias coisas no Flamengo. Você vai poder passar o dia no Flamengo, o sócio vai poder passar o dia no Flamengo, muito bem passado. Você vai na piscina, vai na sala, vai jogar um tempo, vai fazer tudo, vai almoçar, pode jantar, pode fazer tudo. Então, e além disso, a exploração da arena esportiva, vai ter jogos de basquete, vôlei e tudo mais, numa arena de altíssimo nível. E vai cobrar para as pessoas que vão lá assistir. Você vai ter propaganda dentro, você vai ter o naming rights da arena esportiva, vai ter propaganda dentro das áreas da arena esportiva. Então são projetos que com isso eu quero trazer para o Flamengo. Eu acho que um patrocínio do Flamengo por 3 milhões de reais na camisa, eu acho visível. A Petrobras até hoje deve bater palmas, que até hoje tem o nome de Braxa, não é mais patrocinadora, mas passaram-se anos e anos sem ver a camisa do Flamengo. Quanto vale isso, cara? Quanto vale? Né? E tenho certeza que a Petrobras deve estar doida para voltar a ser patrocinadora do Flamengo e só não volta porque aquele problema lá de impostos, não sei o que. Tem que assistir de negatividade. Então, Túlio, são tantas fontes de renda que podem ser feitas. Né? O Flamengo com um grande time, você vai ter grandes salários, mas você vai cobrar grandes cotas para jogos no exterior, para jogos no Brasil, é isso tudo. Né? Hoje o investimento da televisão nos times é um investimento bom, bota bastante dinheiro nos clubes. E o Flamengo, quanto mais atração for, mais vai a televisão querer investir no Flamengo. Entendeu? Então é uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla que eu pretendo implantar dentro do Flamengo, ou seja, nós temos a maior marca do mundo esportivo na mão. Por que nós vamos abrir mão disso? Então, o que eu pretendo gerar é isso, muito dinheiro do marketing para o Flamengo. Negociar muito bem, não vou fechar, porque dizem que tem tanta maracutaia no futebol, futebol no Flamengo, futebol geral. Com tantas coisas, então, o Flamengo na minha porta vai ser o seguinte, na minha sala. É bom o Flamengo? Não interessa se o empresário trouxe uma empresa, não é empresário do jogador de futebol. O empresário tem uma empresa aqui que vai trazer um grande patrocínio para o Flamengo. Olha, eu estou trazendo um grande patrocínio. É 100% bom para o Flamengo? Maravilha, vai entrar. Entendeu? Então é isso. Eu não vou fechar minha porta para ninguém, mas agora.
O pessoal que já me conhece, que sabe de quem eu sou filho, que sabe como é que é a minha filosofia, não vai nem tentar ir dentro da minha sala para propor coisas que não fazem sentido, né? Então eu acho que essa mudança, eu nem sei se existe isso, estou falando assim, se existir. Então essa mudança, há muito em moda se falar em upgrade, tudo é upgrade, esse upgrade, então é esse que eu pretendo dar ao Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem que ser gerido com competência, mas com paixão. Não adianta você só ser apaixonado e não ter competência. Não adianta você ser competente e não ser apaixonado. Aí até falando sobre estádio também, isso que você fala, você tem muita razão. Eu estava lendo aquele livro do A Bola Não Entra Por Acaso. Estou lendo. Ele fala aí que o modelo que eles implantaram no Barcelona foi que eles de ter renda com o estádio. Foi do Manchester, né? E os caras ganham assim, rios de dinheiro só com o estádio, né? Agora, com relação a esse um sonho da torcida do Flamengo é ter um estádio, o nosso estádio, né? Tá ligado ao Maracanã ou não? Independente do Flamengo estar gerindo o Maracanã, você vai construir um estádio? Não, independente. Conforme eu te falei, o Maracanã pode continuar sendo o palco do Flamengo, né? Para grandes clássicos. Não adianta você botar Flamengo e Olaria, Flamengo são clássicos, são jogos menores, embora não estou aqui desdenhando de nenhum adversário, pelo contrário, se não houver adversário não tem jogo, né? Então, mas eu quero o estádio do Flamengo, a gente tem que ser independente. Vamos fazer grandes jogos do Flamengo, vamos fazer no Maracanã, claro, cabe mais gente, vamos fazer lá, é o palco do Flamengo. Mas a gente tem o nosso estádio, a gente vai jogar contra o Avaí, vai jogar contra o Sport, vai jogar, a gente não vai depender de ninguém, gente. Por que nós vamos fazer o jogo contra o Flamengo e Avaí no Maracanã? Flamengo e Figueirense no Maracanã? Flamengo e Portuguesa no Maracanã? Vamos fazer no nosso estádio, porque a torcida na Baixada, você vai ter que haver um estudo que já está sendo feito de poder aquisitivo. Na Baixada tem muita gente que é Flamengo, que vai a qualquer negócio do Flamengo. Aliás, na Baixada é Flamengo doente, a Baixada é Flamengo doente. Então eu acho que a gente é capaz de lotar mais o estádio na Baixada, com o jogo do Flamengo na Ilha, do que o Maracanã. Então essa é a minha filosofia. Agora é uma pergunta, talvez você até fosse da área de marketing e tal. Por que o Flamengo nunca foi uma potência financeira? Rapaz, tem tanto boato, tanta coisa, que se a gente entrar nisso, eu vou ficar também na área de conjectura. Por quê? Eu também, essa pergunta que você me fez, eu também vou te fazer. Por quê? Eu não sei por quê. Eu fico às vezes assim, baixo, meu Deus do céu. Nós somos um país, né? Quantos países têm 40 milhões de habitantes? Nenhum. São poucos que têm, nenhum não, são poucos que têm. Então por que nós somos essa potência financeira? Então por isso que eu estou fugindo de brigas internas. Eu acho que essas brigas internas do Flamengo, esse disse-me-disse, essas acusações, que o Flamengo, você escuta tanto horror, e falando do outro com tanta. As pessoas falam assim, dizem que fulano é ladrão, fulano é não sei o quê, fulano é picareta, tem uma tranquilidade, assim, aí daqui a pouco tá abraçado lá com o cara. Então eu estou fugindo desse negócio. Para mim é o seguinte, o Flamengo, o que eu vou poder fazer pelo Flamengo vem daqui para frente. Né? Acho que o Flamengo foi construído por grandes pessoas, grandes presidentes, grandes diretores, grandes profissionais, principalmente grandes atletas. Na verdade, grandes atletas que fizeram Flamengo. Mas por trás desses grandes atletas teve grandes dirigentes. E uns bem mais ou menos que outros contribuíram para o Flamengo ser o que é. Nós somos essa nação. Então eu tenho que respeitar. Eu não posso, eu posso não concordar. E estar na mesma dúvida que você, mas por que nós estamos achando essa pindaíba financeira? Que é alguma coisa errada. Então eu vou entrar para saber qual é a coisa errada, que eu imagino mais ou menos, que às vezes é falta de empenho em algumas áreas, né? E tentar embicar o navio. Agora a gente, assim, você é um cara até da área. O marketing é assim, um ponto não só de agora, mas de anos, é muito criticado, porque nós temos, somos 40 milhões de torcedores, então nós somos 40 milhões de clientes sem potencial que o Flamengo tem. E o Flamengo, o marketing do Flamengo não explora isso, eu estou falando como leigo, tá? Torcedor leigo. De forma, como é que eu vou te falar?
é massificar, né? Os produtos, as coisas, diversas coisas, não só de vender, mas um monte de coisas que eu vejo que poderia ser feito. Falando no caso do meu torcedor. E o Flamengo não faz, não ganha, né? não traz novos recursos para o clube por conta de ter um marketing, não sei, omisso, não sei como é que ocorre lá dentro. Então, qual o seu planejamento com o marketing do Flamengo na sua gestão? Eu acho que o principal ponto aí Túlio, o principal ponto é o Flamengo ter credibilidade. O que acontece? Algumas empresas não associam o seu nome ao Flamengo porque não tem, vamos dizer assim, a confiança, não é confiança, eles não têm segurança de que seja um projeto que não vai haver interrupção aí para frente, entendeu? Então o que eu acho assim, o Flamengo tem que ter uma credibilidade primeiro no mercado, financeira, administrativa, né? Eu imagino que todos os presidentes até hoje votaram, não sei, mas precisa de ter essa credibilidade. Qualquer produto que você, mesmo sendo Flamengo, movido pela paixão, se você fizer hoje, se eu lançar uma campanha, me eleger presidente do Flamengo, quero R$1 de cada torcedor, não sei o que, o cara não vai me dar não. Porque ele fala, pô, mas que esse cara que está pedindo R$1, será que esse cara é sério? Será que esse cara vai o que ele vai fazer com esse? Ele vai transformar mesmo esse R$1 de cada torcedor no que ele está me prometendo aqui? Então não só o torcedor, como o mercado, anunciante, os patrocinadores, eles têm que ter absoluta confiança onde eles estão colocando o dinheiro deles. Isso serve para o torcedor também. Eu quero fazer a TV Flamengo por assinatura, em que eu quero a vida do Flamengo atual e a vida do Flamengo antigo, de todos os esportes, ela vai para um canal de TV. Até aproveita que você pode falar até sobre isso, também, suas propostas, TV Flamengo. TV Flamengo. Eu pretendo ter, sei lá, R$10, pegar 10% da população do Flamengo, R$10 de cada pessoa, 4 milhões. Então o Flamengo vai ter uma receita de 40 milhões. Tira uma parte para administrar a TV e o resto é lucro do Flamengo. Mas para isso, eu preciso mostrar que a TV Flamengo para eu pedir ao torcedor, eu vender para o torcedor uma assinatura, eu preciso que o torcedor tenha confiança na TV Flamengo por assinatura. Porque se eu agora montei uma televisão, quero R$10, vamos cobrar R$10 de cada um de vocês, não vai ver porque não sabe o que é isso aí. Depois que ele vira a TV no ar, e elas, pô, realmente é a vida do Flamengo aqui. O cara que está lá em Manaus, eu recebi um e-mail do cara de Manaus que quer votar em mim. Que ele recebeu lá no meu e-mail em marketing. Ele falou assim, Maurício, eu vi na TV assinatura, pô, eu vou poder acompanhar o meu Mengo aqui, não sei o que. O cara, eu liguei para ele, que ele pediu para ligar para ele, liguei. Vou poder acompanhar meu Mengo aqui, não sei o que e tal. Então, eu quero, através de uma TV, você unir todas essas torcidas do Flamengo. Né? Você assiste um jogo do Flamengo na televisão lá no Nordeste, tem mais torcedor do Flamengo do que do esporte, do nada, não sei o que, né? Então a TV por assinatura seria isso. Mas é o que eu te falei, a primeira coisa que o Flamengo passa é por um processo de credibilidade. Exatamente. Maurício, agora a gente vai falar um pouco dos setores do Flamengo. Como é que você pretende gerir os esportes olímpicos, remo, futebol? Vai ser separado ou continuará tudo sendo junto como é hoje? Porque a gente vê, eu já li, que o Flamengo muitas vezes pega recursos do futebol para colocar em outros setores do clube que está devendo, salário de jogador e entre N coisas. Né? Eu, pelo menos, vejo que se talvez fosse feito de forma independente, seria melhor. Você pretende gerir dessa forma? Eu acho que o ideal seria que fossem independentes, todos os esportes, todos os setores, né? E para isso você precisa gerar recursos para cada um deles. Né? Você com uma arena esportiva, ali você pode gerar vários recursos para os esportes olímpicos, não é verdade? E você com estádio de futebol, um CT de futebol de primeiríssima qualidade. Não sei se você conhece lá em São Paulo, o CT da Barra Funda de Cotia do São Paulo. Você parece que está em outro país. Isso explica muito porque o São Paulo, mesmo tendo a torcida do Flamengo, o São Paulo, às vezes com times não melhores do que ele, está sempre ali disputando entre os quatro. Por quê?
Eles têm uma organização incrível. Eu tenho que tirar o chapéu para eles. O CT deles é impressionante. E a dedicação, eu tive lá nos dias que eu tive, o Rogério sempre tinha quebrado um problema. Tinha tido um problema aqui no pé, uma coisa assim, no calcanhar. Ele tinha tido uma fissura, e ele ia ficar 40 dias parado. Eu estive lá com o Luiz Rosan, que é o fisioterapeuta de São Paulo, que é amigo meu. Ele falou assim: Maurício, o Rogério é o primeiro a chegar aqui, o cara com quase 40 anos. Né? O primeiro a chegar aqui, o último a sair. Ele só vai sair daqui depois que ele falou. E ele dá um exemplo para todo mundo. Mas eu acho que isso passa por uma organização. Quando você sente o exemplo de cima, né? Quando você tem por exemplo, você está num CT onde tudo é gerido direitinho, tudo é cobrado, mas é também dado. Os seus direitos são respeitados, mas você também é cobrado pelas suas obrigações. Isso tudo reflete no desempenho, não é verdade? Desempenho do time, desempenho da equipe de futebol, de vôlei, de basquete. Então, eu pretendo que o futebol vai gerar as receitas do futebol. Os esportes olímpicos vão gerar as receitas e vamos fazer com que eles gerem. Porque você pode ter vários patrocínios, porque você não pode ter grandes patrocínios. Se você oferece uma arena, umas condições, um time, principalmente uma equipe de primeira linha, com todos, o Flamengo, eu sou do tempo do meu pai que tinha, não exatamente da gestão dele, mas eu me lembro que o Flamengo era heptacampeão de basquete, com Canela, e depois com o Buc lá, aquela equipe de remo. É esse Flamengo que é o meu Flamengo. Entendeu? É o Flamengo que. O Flamengo que já existe. Não existiu não, pô. Se Deus quiser, vai voltar. Vai voltar a existir campeão de terra e mar. É verdade? É esse o Flamengo. Então, eu acho, respondendo mais objetivamente, eu acho que a gente tem que ter a receita para o futebol e receita para os esportes olímpicos. Mas para isso você precisa realmente dotá-los de capacidade para obter recursos. Eu vi uma matéria no grande portal de esporte que disse uma das suas estratégias para conseguir voto é buscar sócios que estão afastados da política do clube. Como é que seria isso? Bem, eu estava um pouco preocupado, primeiro que eu entrei tarde na campanha. Uns acham que eu entrei tarde, eu acho que eu entrei na hora certa. Existe muita gente descontente com o Flamengo. São pessoas que não querem mais saber de Flamengo. Assiste o jogo, acho que o Flamengo não tem. Acho que o Flamengo não tem jeito. Eu recebi e-mails de algumas pessoas chamando. Fala as piores coisas do Flamengo. Não do Flamengo. Agora, se essas pessoas que estão descontentes com o Flamengo não comparecerem para votar, isso não muda o Flamengo. Forem sempre as mesmas 2.000 que comparecem. Se dentro, no meio dessas 2.000 existem grupos e facções que negociam entre si para se manter no poder, a gente vai continuar assim. Por que eu gostaria de trazer essas pessoas que estão afastadas do Flamengo? Porque são essas pessoas que vão fazer a diferença, que não são poucas, são 3.000 pessoas, 3.500 pessoas que não estão comparecendo para votar. Nós temos 5.900 pessoas, dessas 5.900 pessoas, 2.000, 2.500 comparecem. Então o que eu quero, assim, você não está feliz, você quer ver o Flamengo maior do mundo, como a gente quer fazer o Flamengo, você quer fazer o Flamengo, o nosso Flamengo, tem que comparecer. Agora, eu estou um pouco feliz agora, porque eu fui tão festejado no meu retorno ao Flamengo, por tantas pessoas da época do meu pai, pessoas que me conheceram como jovem ainda. Fui lá na campanha do Jorge Rodrigues, dar um abraço nele, pessoas que querem me abraçar, acho que não dia, mas sabe, um negócio, um carinho, entrei no Flamengo, um carinho, então eu falei assim, bom, além dessas pessoas que não comparecem no Flamengo, eu, graças a Deus, estou conseguindo trazer muita gente daqueles que votam, que estão ali dentro do Flamengo. Né? Então, eu quero trazer, continuo querendo trazer essas pessoas, mas estamos tentando pegar de que forma? Através do e-mail marketing. E-mail marketing tem um problema também, que é o seguinte, eu recebi uma listagem do Flamengo. Nessa listagem de 5.900 nomes, sabe quantos e-mails estão certos? 1.300.
Então, mas sabe quantos telefones estão certos? Não sei. Agora que eu estou fazendo telemarketing. Então, é uma dificuldade você falar com o sócio, trazer esse pessoal. Mas a gente vai buscar. Então, um conhece o outro, não sei o quê e tal. Eu tenho feito reuniões com 3, 4 flamenguistas. E olha, graças a Deus, em cada grupo que eu tenho conversado, tem de todos. Então, como eu tenho ainda aí 50 dias de campanha, eu vou continuar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Pensando, olha, no projeto desse. Ontem eu conversei com uma moça, ela vota, e uma amiga dela também vota. Ela está de doutor. Você fala francês? Eu falei, não, porque a minha amiga francesa comprou um título há muito tempo. Então eu falo o que for necessário. Então ela falou assim, não, Maurício, olha, eu gostei de conversar com você, viu? É isso que ele está falando. Então, obrigado, então pode botar meu nome. Então está vindo gente. Pessoas que estão bastante afastadas. Exatamente. A gente está falando sobre o sócio do Flamengo, e assim, eu acho muito injusto que 2.000, 3.000 pessoas decidam no futuro de uma paixão de 40 milhões. Né? Você tem algum projeto para atrair novos sócios? O que você acha de um programa sócio-torcedor? E se você tem, você pode falar alguma coisa ou ainda... Esse daí, o que acontece? Todos nós queremos que o Flamengo seja uma potência em termos de sócios. Claro. Seria burro falar assim, não, eu não quero que o Flamengo, eu quero que o Flamengo permaneça encastelado nas mãos de 2.000. Pelo contrário, eu não quero isso. O que eu quero é que haja um critério na adoção de novos torcedores. Isso daqui vai ser deficitário, por tal valor, vai ser deficitário pelo clube? Não vai ser deficitário. Então vamos colocar esse plano. Eu quero trazer novos sócios. Mas se eu disser para você que eu já tenho um plano para torcedor, eu estou mentindo. Eu não tenho. Eu tenho lá escrito, plano para atrair novos sócios. Está esboçado. Eu li, não concordo com algumas coisas que o pessoal me apresentou, vou mexer ainda. E certamente, se eu for eleito, eu já vou estar com aquilo pronto. Mas com absoluta certeza, o quadro social não é claro. Eu vejo muito assim, o Flamengo acho que nunca faz isso, de ver o que o seu torcedor quer. Assim, você quer ser sócio, mas você quer ser sócio por quê? Eu quero ser sócio porque eu quero ter vantagem de comprar um desconto no produto, eu quero ter comprar ingresso. Nem todo torcedor tem vontade de participar da vida política ou tem condições de ir na sede social do clube. Então, acho que é sempre legal da gente conhecer a necessidade. Quando a gente fala assim, não pode mudar o estatuto. Vai ter que mexer no estatuto, caso você for dar direito ao voto. O estatuto do Flamengo realmente tem que ser muito bem revisto. Né? É preciso ser estudado, é preciso ser estudado por gente competente, advogados, obreiros. Eu acho que o estatuto tem que ser. Eu sou leigo e eu leio o estatuto, tem coisa ali que dá margem a dupla interpretação, como nós vimos o problema agora com o candidato, vou dizer, o Valim, por exemplo, que não tinha como você dizer que ele não era elegível, porque o estatuto dá margem de interpretação. Entendeu? Então é complicado. Não só esse exemplo, mas outras coisas também. Várias. E isso também é outras coisas que você falou. O estatuto tem que ser muito revisto. E é uma das coisas que está na minha cabeça, é a análise e mudança do estatuto. Várias coisas precisam ser mudadas. A opinião minha precisa ser mudada, mas eu preciso estabelecer isso junto com pessoas juristas, com várias flamenguistas. Enfim, a gente precisa submeter esse estatuto a pessoas muito competentes, para que a gente não faça mudanças erradas, mas ali precisa de mudança. Não sei se continuamos falando assim da torcida, você conhece o projeto Embaixadas da Nação, né, que são embaixadas de outros estados. Falei com o rapaz da embaixada do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Walter Monteiro. E vocês têm algum projeto ou, não sei, algum programa que possa melhorar o relacionamento dessas embaixadas com o clube? Eu falei, olha, parece até... Eu falei, se o Walter não pedir nada, você fala nada, só ficamos conversando, um rapaz muito competente, advogado. Eu falei, Walter, uma coisa que a gente precisa nessa sala é de criar um jeito de dar mais visibilidade a essas embaixadas. Porque essas embaixadas, de uma forma ou de outra, elas vão conseguir disseminar a paixão rubro-negra, onde elas estão. Elas vão ser embaixadores do Flamengo.
Mas pouca gente conhece as embaixadas rubro-negras. Eu não conhecia. Eu não sabia que existiam as embaixadas do Flamengo. Soube através de um amigo que falou assim, olha, você quer? Aí liguei para o Paulo, conversei com ele. Mas estão muito abandonadas, né? Ficou lá e tal, ninguém. Precisa de haver uma ligação nova com o clube, uma forma de integração com o clube e uma forma de criar mais visibilidade para essas embaixadas. Nós somos um país continental, né? Então você não pode ficar só no Rio de Janeiro. Se só existissem torcedores no Rio de Janeiro, maravilha. Mas nós temos torcedores em todos os lugares. E essa ideia das embaixadas eu acho excelente. Então a gente precisa pensar, e eu, sinceramente, quando eu soube agora, eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi visibilidade, para as pessoas saberem que existem as embaixadas. Para depois começar a pensar num plano de como alimentar essas embaixadas, como elas começarem a funcionarem como embaixadas do Flamengo mesmo. Isso vai fazer parte certamente de uma das coisas que eu vou estudar. Eu vou te dar um exemplo com relação a oficializar uma embaixada. Não sei se você já ouviu falar da Fla USA, que é uma embaixada, ela não é oficial, ela está lá nos Estados Unidos, torcedores do Flamengo que moram lá e que se reúnem em jogos, né? E aí o que ocorre? Eles foram procurar um clube para poder oficializar, né? Algumas outras embaixadas aqui no Brasil. O Flamengo pede, tem toda uma burocracia, CPF, dos membros, então os Estados Unidos não precisa de CPF, eles não passaporte, né, e tal. E ele falou, é impossível de conseguir o CPF das pessoas porque eles não usam, não tem como outro tipo de identificação, que seria uma documentação e tal, e não aceitaram. Aí tá lá, tá informal pro clube no caso. E aí o que acontece nessa viagem que eles fizeram com os troféus do Mundial, para vários estados, que levar para os Estados Unidos, isso é o nome agora do projeto que é. Aí eles ligaram com esse cara, tal, a gente quer levar aí o troféu do Mundial e tal. O Flamengo queria que ele desse toda a estrutura para levar o troféu, para fazer o evento e tal, mas para oficializar mesmo a embaixada, eles não facilitaram. Né? Eu acho que é uma propaganda do Flamengo. Pô, e uma das coisas que eu acho assim, que deve ser revista é essa forma para formalizar essa burocracia que vai para todos os candidatos, formalizar uma embaixada, porque, cara, dá até para alavancar receitas do Flamengo. Já que você começou a falar, eu vou ter que falar uma coisa que um dos meus planos, né? Eu quero criar uma espécie de vice-presidência de relações internacionais. Comecei pensando na China. Você pega aqueles chineses lá, consegue disseminar o Flamengo lá na China, nos Estados Unidos. Então, esse vice-presidente ia tratar disso. Essas embaixadas, eu estava... Bom, mais uma dica para rodar aqui, tá certo? Mas fica registrado que é minha. Tá? Então, essas relações internacionais é que eu queria criar no Flamengo. Eu já tive conversa até com uma pessoa que representa aqui o governo chinês, uma pessoa de altíssimo nível. Que forma nós podemos entrar na China, o Flamengo entrar na China, criar um mercado na China. Da mesma forma que cria na China, vai criar nos Estados Unidos, vai criar na Europa. Então bate mais ou menos o que você está falando. Né? E aí nós vamos precisar muito desses embaixadores que estão lá. E aí o Flamengo é obrigado a pôr. Como é que o sujeito pode vender o nome do Flamengo, ele comparecer com as custas? Agora até, acho que é importante perguntar isso, porque você sendo eleito, com relação a simbólico, Adidas, Flamengo e Olímpicos. Você sendo eleito, se o Flamengo fechar agora um contrato de 10 anos, isso vai de qualquer forma atingir, entre aspas, a sua gestão. Então eu gostaria de saber o que você acha em relação a esse imbróglio, né, que está tendo entre a Adidas, a Olímpicos e o Flamengo. Se você acha que esse contrato que a Adidas oferece ao Flamengo é bom, o valor, se você chegou a analisar alguma coisa, qual a sua sensação? Eu tenho acompanhado por alto o imbróglio. O que me falaram foi um valor de 465 milhões de vezes. Olha, Túlio, se esse é o valor por 10 anos, se esse é o valor, eu acho um bom valor.
não vou aqui, para efeitos eleitoreiros, ficar metendo o pau no que os outros fizeram. Pelo contrário, eu acho que é um bom contrato. Eu não tenho acesso, não tive acesso, não sei pormenores, detalhes do contrato, mas o valor me parece bom. O prazo de 10 anos é que eu me deixo assim um pouquinho, eu não sei se eu faria um prazo de 10 anos, porque vai surgir um novo Flamengo daqui para frente. Se eu for eleito, pelo menos eu garanto só você. E o Flamengo vai se valorizar muito. Então, talvez acabe sendo um contrato com um valor pequeno em relação ao que o Flamengo vai ser. Para o que o Flamengo é hoje, é um bom contrato. Tá. Não sei se deu para entender. Não, claro. Até porque algumas coisas do Flamengo é porque você pediu um contrato, alguma coisa. Agora, a gente vai falar um pouco da sua vida, tudo que fala assim, você vai lançar dia 29, não é isso? 29 do 10. Qual é o nome da sua mãe? A minha mãe é Natalina. Então, peraí. E seu pai? Meu pai é José Henrique. Aqui, você apresentar aqui o seu... Eu primeiro vou fazer um lançamento. Primeiro vou convidar a dona Natalina. Dona Natalina, a senhora como flamenguista, honra dessa família aí de vascaínos, está convidada. Agora, se a senhora quiser levar o seu... Comigo? Seu irmão? Não, teu meu pai. José Henrique. Se a senhora quiser levar o José Henrique, vai ser por conta própria, porque ele é vascaíno. Mas a senhora e o Túlio estão convidados. Dito isso, vamos lá. Vamos lá. Aí dia 29 do 10, Dia onde será? 29 do 10 vai ser aqui na... Sabe o estado de Remo? Aqui na Lagoa? Ali tem um negócio chamado Lagoa. Tem uma casa de show chamada Miranda. Então nós vamos fazer o lançamento às 7 horas da noite. Não vai ser assim apenas uma festa de um coquetel, não vai ser, mas eu vou apresentar todos os projetos. Vai vir o pessoal que vai apresentar o estádio de futebol, vai vir o pessoal da Arena Esportiva, TV Flamengo, gestão financeira e pessoal de tecnologia de informação. Nós temos um pessoal de tecnologia de informação, que é aquela tecnologia para você colocar na catraca do estádio, aí você já ganha dinheiro com o anúncio que você coloca, anúncio que você coloca na carteirinha. Então aí tem mil coisas. Vamos fazer uma apresentação disso também. E é dia 29 do 10, de 10 agora, sei se essa segunda-feira ou outra, às 7 horas da noite. E ali nós pretendemos, tudo isso que eu conversei com você, nós pretendemos detalhar mais um pouco lá na apresentação. Vai ter um coquetel. Eu pretendo, viu, Túlio, que seja um engraçamento do Rubro Negro. Eu vejo o Flamengo assim, eu vejo o Flamengo com alegria, não vejo o Flamengo com tristeza. Né? Quem me conhece sabe que até muita gente fala, pô, o pessoal veio tanto te abraçar, não sei o que, mas é isso que eu acho que é o Flamengo. Futebol é alegria. Né? Futebol não é acusação, não é um ficar metendo o pau no outro. Não sei, a não ser com as outras torcidas, mas a nossa tem que ser muito linda, porque o único objetivo é um só. Então eu pretendo fazer o meu lançamento, agora, na dia 29, um congressamento de Rubro Negro, né? Que a gente se dê as mãos, oposição. Eu vou entregar um convite para a Patrícia, ela foi nadadora do meu pai, meu filho também nadou junto com ela, meu filho brasileiro junto com ela. Então eu vou entregar um convite para o Valinho, o Ronaldo, o Jorge, o Lízias. Eu não conheço pessoalmente o Valinho, mas tenho tido assim, um bom relacionamento com a equipe dele, quando às vezes me mandam um e-mail, eu recebo, leio, não tem problema nenhum. Então eu vou convidar todo mundo, que eu acho que é o seguinte, o bem maior é o Flamengo. Né? Brigas, acusações, nós vamos continuar sempre nadando na lama. E nadar na lama, você sabe que não vai mudar ninguém. Então é isso. Então agora, pra gente terminar, vou fazer assim, mais duas perguntinhas para matar. Com relação a todo esse movimento de aliança, de não sei o que se fala, eu vejo até muitos candidatos chateados que saem na imprensa que o cara está fazendo aliança com fulano. Tem alguma possibilidade, ou eu não sei se há conversa, se já houve, de algum momento, não sei, até próximo da eleição, quando seria, do Maurício fazer alguma aliança com outro candidato, algo do tipo? Não sei, essa pergunta já me fizeram, já houve conversas com outras chapas. Como eu estou assim, começando, né, na verdade,
Eu não posso assim dizer que vou fazer. Mas ele, como eu te falei, o bem maior é o Flamengo. Né? A gente precisa de conversar, todos nós precisamos conversar em benefício do Flamengo. Eu acho que a gente pode ter um quadro desse mais adiante. Agora é um pouquinho cedo porque eu estou me surpreendendo cada vez mais com as adesões que estão vindo para a minha campanha. Então eu vou esperar o lançamento da minha campanha, vou esperar o corpo a corpo que eu estou fazendo. Minha agenda está lotada de conversas. E você tenha certeza de uma coisa. O que for necessário fazer para que o Flamengo saia vencedor, eu vou fazer. Agora, assim, para a gente terminar, você, vamos supor que Túlio ganhou a eleição do Flamengo. O Maurício estaria assim, disposto a ajudar o Túlio lá na sua candidatura, na sua gestão? Com absoluta certeza. Se as propostas do candidato vencedor forem boas, né, se as intenções forem as melhores possíveis, forem cristalinas, transparentes, como todo mundo gosta de transparentes, se forem coisas para o bem do Flamengo, que a gente sinta as melhores intenções, pode contar comigo. Agora, se forem coisas obscuras, se forem coisas que a gente não está entendendo bem e tal, eu simplesmente me retiro. Não contem comigo que não vão ter o meu apoio. Agora, para encerrar um espaço seu, assim, que você queira falar o que você quiser sobre a sua campanha, se você quiser falar para o sócio, para o torcedor do Flamengo, a gente sempre encerra os nossos bate-papos, assim, dando esse espaço para o candidato, falar o que ele achar melhor. Eu queria primeiro agradecer por essa entrevista, uma oportunidade grande que eu tive de falar com a torcida, falar com o grupo negro. Esses rubro-negros aqui são verdadeiros rubro-negros. Eu queria dizer que, caso eu seja eleito, vocês podem ter certeza de uma coisa. O melhor da minha vida eu vou deixar o Flamengo. Porque a minha vida sempre foi o Flamengo. Depois do falecimento do meu pai, eu me afastei bastante tempo, mas nunca consegui me afastar do Flamengo. O Flamengo mesmo, me afastei do clube um pouco. Mas então vocês podem ter absoluta certeza de que aqui não está um político, não estou vendendo, até porque é um osso duro de roer o Flamengo. Não é brincadeira. Eu sei que os meus cabelos brancos já não são pouco, vão aumentar. Mas eu vou dar o máximo de mim. Agora, a minha alegria, você já imaginou, se vocês vêm comemorar comigo o Flamengo campeão do mundo, a minha passagem pela terra já está. Prazer, ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no vapor.